Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa aula, onde nessa aula nós vamos falar algumas diferenças entre a estrutura das empresas. Nós vamos falar um pouco sobre o porte das empresas, como que é o quadro societário, a tributação e vou dar uma pincelada sobre os benefícios que algumas empresas têm nas licitações. Lembrando que nesse curso já tem uma aula específica sobre esses benefícios, mas para pegar a linha de raciocínio aqui, vou dar apenas uma retomada, uma pequena pincelada. Então, inicialmente, toda empresa ela tem um quadro societário e esse quadro societário tem algumas características e eu vou tentar desmembrar para vocês aqui, passar os principais pontos e depois eu vou me aprofundar um pouco no porte da empresa e na tributação. Um dos quadros societários que é mais utilizado, muitas pessoas tendem a fazer para participar das licitações é o MEI. E o que é o MEI? O MEI é uma pessoa jurídica onde ela tem algumas limitações e algumas características, mas não é na parte do quadro societário em si. A característica importante no quadro societário é que é apenas o dono da empresa e a razão social é o nome completo da pessoa e o CPF no final. Ela pode ter apenas um funcionário e tem alguns outros limites que eu vou falar posteriormente. Outro tipo de quadro societário que alguém pode ter é o empresário individual. Esse empresário individual, ele nada mais é do que uma pessoa que exerce uma profissão, uma atividade empresária, não é limitada ao capital da pessoa física, da pessoa jurídica, ele responde com o seu capital próprio. Esse empresário individual atualmente está em desuso, pois criaram o próximo que eu vou falar agora, que é o EIRELI. O que é o EIRELI? É uma pessoa, quando ela quer ser a única dona da empresa e ela não tem restrições, principalmente a funcionários. Ela pode contratar diversos funcionários. Então, se a empresa for crescendo ao ponto de superar alguns limites do MEI, ela pode se enquadrar depois como EIRELI se ela tiver interesse. Outro tipo de quadro societário é a sociedade empresarial, que aí pode ter diversas ramificações aqui. A sociedade limitada, a sociedade anônima, sociedade simples, dentre outras. Uma característica importante é que a sociedade anônima ela pode ser tanto com capital aberto ou fechado. A sociedade anônima com capital aberto é aquelas que vocês já sabem que tem ações na bolsa e aí tem alguns pré-requisitos, algumas obrigações que ela tem que seguir para ser uma sociedade anônima de capital aberto. Ela tem que publicar o balanço da empresa em jornal, ela precisa ter alguns conselhos que fazem conselho fiscal, enfim, é uma empresa que tem algumas regras e que geralmente não participa muito de licitações. Existem sim algumas licitações onde empresas anônimas participam de uma sociedade anônima, mas é raro. Eu não vou me alongar muito aqui, gente, no quadro societário, porque não é aqui o foco e o diferencial das empresas que participam de licitações. Aqui, com exceção da MEI, não faz de muita diferença qual que você vai se enquadrar. Isso não te dá nenhum benefício, nenhum prejuízo na hora de participar da licitação. Vamos agora então falar um pouco do porte da empresa. E é por isso que a MEI, você vai ver que ela ultrapassa o limite do quadro societário. Ela tem características exclusivas. Como falei, o MEI ela tem um limite, além de funcionários, onde ela só pode ter um funcionário, ela tem limite de faturamento e uma tributação especial, que a gente vai ver mais para frente. Então, a MEI ela é uma exceção da regra, digamos assim. Ela foi criada depois para facilitar aquela pessoa que vivia na informalidade, que tinha ali o seu comércio e vivia na informalidade, e agora, com a criação do MEI, essa pessoa pode ter um CNPJ, é limitada a responsabilidade daquela pessoa, é limitada apenas ao capital que ela colocou no CNPJ, então, alguns benefícios que o governo criou para você que quer abrir, quer começar o seu pequeno negócio, quer abrir então uma MEI. Seguindo então no corte, depois do MEI, nós temos a ME, a microempresa. É uma empresa que tem as suas limitações também referente ao faturamento, e em seguida dela vem a EPP, a média empresa e a grande empresas. Aqui, gente, o porte é muito importante para você que quer participar de licitação. Aqui eu vou me aprofundar um pouquinho depois para vocês entenderem aonde que está o benefício, para vocês não confundirem quadro societário com o porte da empresa e muito menos com a tributação. Seguindo então agora, já falei um pouco do quadro societário, do porte, agora vem para a tributação. Como eu falei, o MEI ela tem um sistema especial de tributação, que é o CIMEI. Então, a MEI ela tem, tanto no quadro societário, no porte, quanto na tributação,
uma regra especial, que só ela que pode usufruir dessas regras. Eu vou me aprofundar um pouquinho aqui agora na tributação da MEI também. Mas antes, eu preciso falar dos outros tipos de tributação que existe. Existe a empresa que é optante pelo simples, a lucro presumido e a lucro real. E essa estrutura, gente, é bom que vocês tenham em mente para na hora de vocês analisarem a documentação, seja da sua empresa, ou até montar a documentação da sua empresa, ou analisar de um concorrente, saber quais são as regras e quais são os benefícios que aquela empresa tem ou os que ela não tem, tá? Então, esse slide aqui vai ficar nessa aula para vocês baixarem, quiserem dar uma estudada posteriormente, mas é interessante que vocês tenham isso aqui, pelo menos essas duas partes aqui de tributação, porte, mais na mente mesmo, para não ficar toda hora tendo que consultar. Mas, de qualquer forma, como eu falei, vai ficar os slides aqui nessa aula. Lembrando também, gente, que nós não somos contadores, não é o nosso forte. A gente está montando essa aula basicamente para tentar explicar, tirar as dúvidas de vocês que estão iniciando no mundo das licitações e ainda tem uma certa dificuldade em fazer essa diferenciação, em interpretar qual que é a diferença do quadro societário, da tributação da empresa ou até mesmo do porte, tá bom? Seguindo então, eu vou falar aqui agora sobre o porte. É aqui que está os benefícios nas licitações. O governo ele dá benefícios de acordo com o porte da empresa. Como eu falei, você não tem benefícios no seu quadro societário e nem na sua tributação. É aqui que está o benefício que o governo dá nas licitações. Ele dá para quem? Para quem for MEI, ME ou EPP. Aqui eu vou falar depois agora dos benefícios, mas uma média empresa e grande empresa não tem esses benefícios. E eu já vou falar qual que é o limite de faturamento entre elas. Seguindo então, quais são os benefícios que tanto a MEI, a ME ou a EPP tem nas licitações? O primeiro benefício é que existem licitações exclusivas, tanto para a ME quanto para a EPP e até mesmo a MEI. São licitações cujo cada item não superem o valor de R$80 mil. Então, se vocês estiverem participando de uma licitação cujo valor não excede R$80 mil, provavelmente esse item ele é exclusivo para MEI, ME ou EPP. E aí você pode dar uma olhada no edital, sempre vai estar dizendo, se não for exclusivo e o item for abaixo de 80 mil, vai estar justificado lá no edital por que que não é. Existem algumas regras, algumas exceções, na verdade, da regra, onde não se aplica essa exclusividade para ME e EPP, mas na grande maioria, itens até 80 mil são exclusivos tanto para MEIs, MEs ou EPPs. Outro benefício que essas empresas têm é a cota reservada. O que é essa cota reservada? A cota reservada é quando o item em si supera o valor de 80 mil, existe uma cota onde se reserva para eles, para MEIs, MEs ou EPPs. Essa cota é o quê? 80 mil reais ou 25% do valor total da contratação. E aí, existem interpretações diferentes sobre como que se utiliza esse benefício. A interpretação que estava valendo até então, no momento dessa aula, para o TCU, é que o que chegar primeiro. Se chegar primeiro a alíquota de 25%, ele reserva 25%. Se chegar primeiro o valor de 80 mil reais, ele reserva então os 80 mil reais. Eu vou tentar dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Suponhamos que a licitação seja de 10 milhões. 25% de 10 milhões são o quê? 2 milhões e 500, ou seja, já superou 80 mil reais. Então ele vai reservar 80 mil reais e a porcentagem correspondente a isso, certo? Então é apenas uma regra que cada órgão tem uma interpretação diferente. Eu estou falando aqui do TCU no momento que essa aula foi gravada, mas cabe sempre aí você dar uma relembrada. Tem uma aula específica sobre esses benefícios, como eu falei aqui no curso, e lá vai estar desmembrado com maior riqueza de detalhes quais são e como interpretar essa cota reservada para MEI, ME ou EPP. Seguindo no benefício, então, existe o impacto ficto. O impacto ficto, o que nada mais é do que uma margem que o governo interpreta como empatado entre a MEI, ME ou EPP para as grandes empresas. A gente viu ali que tem a média empresa e a grande empresa. Quando existe uma margem que ele coloca para o pregão para licitações presenciais, para o pregão, para outras modalidades, que varia de 5% a 10%. E aí vai depender da modalidade. Como eu falei, não vou me aprofundar muito aqui, porque existe aula no curso falando sobre esses benefícios. E por fim, o prazo para a regularidade da documentação fiscal e trabalhista. Por lei, a MEI, ME ou EPP tem direito a 5 dias úteis para regularizar a documentação fiscal ou trabalhista que tenha, por acaso, entregado vencida na hora da licitação. Lembrando que só faz jus ao benefício quem entrega mesmo que vencida, tá bom? Então, como eu falei, não vou me aprofundar nos benefícios.
Apenas a título de curiosidade, eu vou me falar um pouquinho sobre o balanço da MEI, ME ou EPP. O balanço, propriamente dito, essas empresas são isentas de apresentar o balanço para fins de fisco, para fins de fiscalização de tributos, esse balanço é isento. Agora, para a licitação, se no edital estiver exigindo, as MEIs, MEs ou EPPs precisarão sim entregar o balanço, tá bom? Então, agora que você já deu uma relembrada, uma pincelada aqui nos benefícios, eu vou falar agora sobre os limites. Quais que são os limites de cada uma? A MEI atualmente tem um limite de R$ 81 mil por ano, ou seja, um limite de 6.750 por mês. Então, quando você for abrir a sua empresa, tenha em mente que o seu faturamento, se ultrapassar esses valores aqui, principalmente o anual, porque a contagem é feita por ano e não por mês, você deverá mudar o porte da sua empresa. Estamos falando do porte. E aí você poderá ser uma ME ou uma EPP, tá bom? O limite da ME é a partir de 81 mil até 360 mil. E o da empresa de pequeno porte a partir de 360 a 4 milhões e 800. E quando você supera esse valor de 4 milhões e 600, 4 milhões e 800, melhor dizendo, quando você supera esse valor, você é enquadrado de acordo com o BNDES como uma média empresa. O BNDES, ele interpreta, ele classifica uma empresa que supera os 4 milhões e 800 como uma média empresa até um limite de 300 milhões. A partir daí, ele nomenclatura as empresas que superam os 300 milhões como grandes empresas, tá? Existe uma grande divergência entre os órgãos do governo de como que ele taxa a empresa, como que ele nomenclatura essas empresas média ou grande. Eu peguei essa do BNDES, pois tem abrangência nacional, mas cada estado, cada órgão tem ali a sua nomenclatura para quem supera o faturamento da empresa de pequeno porte, tá? Visto que então, quais são os limites, como que funciona o porte das empresas, nós vamos falar agora sobre a tributação, como que essa empresa é tributada. A empresa, como eu falei, o MEI, ele tem uma tributação específica para ele e essa tributação funciona da seguinte maneira, ele paga uma taxa fixa por mês, independente de quanto ele faturar. Se ele faturou zero, ele vai pagar a mesma taxa que se ele faturar os 7.650, se não me engano, 6.750 é o valor lá mensal. Então, essa taxa é independente do faturamento, é uma taxa fixa. Por isso que eu falei que o MEI tem uma tributação específica para ele. Só o MEI usufrui desse tipo de tributação. Aqui estão as regras para qual vai ser a taxa que você vai pagar todo mês. E lembrando que essas taxas têm que ser recolhidas até o dia 20 de cada mês. Mudando então do MEI, agora que você já saiu do MEI, vamos passar agora para o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele funciona da seguinte maneira, é uma alíquota que o governo cobra sobre o seu faturamento. Então, dependendo de quanto você faturar, você será enquadrado em alguma alíquota aqui. Eu peguei apenas dois exemplos, tá? Empresas de comércio e fábricas, indústrias, empresas industriais. Mas existem 5 anexos. Isso aqui é um, isso aqui é o 2. Existem 5 anexos onde você deverá dar uma olhada em qual que é o ramo da sua empresa, em qual que ele se enquadra. Apenas a título de conhecimento para empresas de comércio, se você fatura até 180 mil, a sua alíquota é de 4% sobre o faturamento. Lembrando, é sempre sobre o que você vendeu, o que você faturou durante o mês. E existe um desconto que o governo dá, só que esse desconto não é no valor que está sendo pago. Como que funciona? A partir do momento que você supera a primeira taxa aqui de faturamento, ele começa a conceder alguns descontos. Esse desconto é sobre o valor faturado. Exemplo, se você faturar como comércio 200 mil, ele te dá um bônus de 5.940 que você poderá não ser tributado. Então, na hora de fazer o cálculo, você fará 200 mil menos 5.940 e aí sobre esse valor você aplica a taxa de 7,3%, tá? Então esse desconto é sobre o seu faturamento. E aí você pode fazer para cada tipo de segmento aqui e como eu falei, existe vários anexos, eu peguei apenas 2 como exemplo, cabe vocês sempre analisarem o anexo que vocês estão enquadrados e aí vocês fazem o cálculo. Geralmente o seu contador vai fazer esse cálculo para você, esse cálculo hoje em dia é tudo via sistema, não é na mão que é feito, é um sistema que você joga lá e ele calcula. Outra informação importante é que é sempre esses limites que estão estipulados aqui, é sobre os últimos 12 meses. Então, não é no ano corrente. Se você está em fevereiro,
você vai ter que pegar o janeiro, dezembro do ano anterior, novembro, outubro, setembro, os últimos 12 meses. Sempre você pega os últimos 12 meses e vê qual que é a sua alíquota de faturamento. Caso você tenha desconto, abate esse valor e aí você calcula qual que é o imposto que você vai pagar por mês, tá bom? Então, é assim que funciona basicamente o Simples Nacional, é uma forma relativamente fácil de calcular os impostos. E agora vamos para as outras duas, onde geralmente não é empresas que participam, mas tem alguns benefícios. Apenas a título de conhecimento, para vocês marquem essa alíquota. 30% sobre o faturamento, para quem estiver excedendo ali o limite da EPP, no caso aqui, né, 3.600.000, para quem é fábrica, 30% do faturamento. Guardem essa informação, onde vocês vão ver que nem sempre o Simples Nacional é o mais vantajoso, tá bom? Lucro presumido. Gente, antes de continuar, eu ressalto novamente que nós não somos contadores, não é a nossa formação. Se tiver alguma informação aqui que alterou, se alguém quiser complementar essa aula, pode deixar aqui nos comentários. A gente tentou fazer a aula mais completa possível e de uma maneira mais didática. No final eu vou fazer algumas considerações, mas a ideia aqui é apenas que vocês entendam como que funciona tanto a tributação da empresa, como o porte, o quadro societário, tá bom? Então, voltando aqui no lucro presumido, existe algumas alíquotas que o governo estipula que ele presume o seu lucro. Como o nome já próprio fala, lucro presumido. Ele presume que você terá um lucro de acordo com o que você informar que está faturando. No começo do ano você informa um exemplo que vai faturar R$1 milhão. É uma previsão que você tem, você está presumindo esse faturamento e aí o governo tem uma alíquota específica para cada tipo de segmento. Prestação de serviço em geral, ele entende que a sua regra, a sua margem de lucro é maior. Então ele presume que do seu 1 milhão, 32% vai ser o seu lucro. Então ele calcula 32% sobre o seu faturamento previsto para você calcular o imposto de renda. E para a contribuição social, a mesma coisa, nesse caso 32%. Mas veja que essa variação é de acordo com o tipo de serviço, o ramo da sua empresa. Então, vamos tentar trazer o exemplo aqui de 1 milhão. Estamos prevendo que vamos faturar durante esse ano 1 milhão, e aí o governo prevê que desse 1 milhão, 32% vai ser de lucro. Então, eu calculo 320 mil, desses 320 mil, eu calculo a base do imposto de renda, que é 15%, mais 10% sobre o excedente de 20 mil por mês. Então, no ano, digamos assim, seria 240 mil. Eu vou calcular 320, subtraio os 240, porque os 240 aplica só os 15%, e o excedente eu aplico os 10% remanescente. Está um pouco confuso, talvez, de vocês entenderem. Eu vou tentar mais para frente trazer algum exemplo prático de conta, mas, geralmente, como eu falei, quem vai fazer esse cálculo para vocês é o contador de vocês. Vocês não precisam se preocupar com isso, é apenas para vocês entenderem qual que é a mecânica. E, para a contribuição social, são alíquotas diferentes. No caso do serviço é a mesma, ele presume que você terá 32% de lucro, então sobre 1 milhão ele calcula 32%, os mesmos 320, só que a alíquota para cobrar a contribuição social é 9%, então 9% sobre os 320, tá bom? É basicamente assim, cada um tem a sua alíquota, a menor alíquota é de combustível, ele presume que a margem de lucro para quem vende combustível é muito pequena, então ele presume que do que você faturar, o seu lucro vai ser de 1,6%. E aí o imposto de renda é sobre o lucro. Então, é por isso que ele calcula depois a alíquota de fato do imposto de renda. Esse aqui é o lucro presumido. E temos também agora o lucro real, que é uma conta um pouco mais fácil de entender e que você poderá assimilar com mais facilidade aqui no slide. No lucro real, como que funciona? Existe o seu lucro antes dos impostos, tanto de renda quanto a contribuição social. Desse valor, você adiciona despesas não dedutíveis. E o que seriam essas despesas não dedutíveis? A empresa deu uma festa no final do ano. Isso não está relacionado à atividade fim da empresa. Então, ele vai, por mais que esteja na sua base de cálculo, você teve que contabilizar isso na sua empresa, ele vai adicionar essas despesas porque elas não são dedutíveis do imposto de renda. Você vai ter que pagar sobre o valor cheio. E vai descontar o lucro não tributável. Existem regras para lucros que não são tributáveis. Um exemplo fácil é se você, dono de uma empresa, tem uma outra empresa no nome dessa. Quando há lucro naquela outra empresa que vem para essa, ele já foi tributado. Então, quando ele chega aqui no resultado, você vai ter que diminuir ele, porque ele já foi tributado lá na outra empresa e não cabe ser tributado novamente. Com base nisso, vai estar a base de cálculo, o valor real. Daí, você aplica só essa regra. 15% sobre o valor e adiciona 10% para o que exceder 20 mil por mês. E para a contribuição social, 9%.
Então, lembra que eu falei para vocês terem como em mente aquela alíquota do Simples, que é 30% sobre o faturamento? Aqui, na pior das hipóteses, você pagaria 25 mais 9, então seria 34, mas apenas sobre o lucro. Então, nem sempre o optante pelo simples, ele é mais vantajoso. Claro, gente, eu estou sendo bem genérico, bem superficial. Existem pessoas especialistas em cálculo tributário, em planejamento tributário, melhor dizendo, que vai fazer essa conta para você e ver qual que fica mais vantajoso para a sua empresa. Eu falei que ia fazer algumas ressalvas antes de terminar essa aula, e eu vou voltar aqui para o primeiro slide, para um dos primeiros slides, para fazer o seguinte. Isso aqui é uma base bem simples de como que funciona, mas você não pode sair montando aqui do jeito que você achar que deve. Existem regras para você escolher, principalmente a tributação da empresa. Banco, por exemplo, não pode trabalhar com Simples Nacional. Ele tem que ser, se não me engano, lucro real. E por aí vai. Cada segmento aqui existe algumas regras, algumas exceções, algumas condições que não cabe a gente ficar se aprofundando muito aqui, pois não é o foco da aula. É apenas para vocês terem ciência de que basicamente as empresas são distribuídas dessa maneira. Ou o quadro societário dela basicamente vai ser um desses, o porte basicamente um desses aqui e a tributação um desses aqui. E aí cada um vai tentando montar de acordo com o que melhor convém para a empresa, o planejamento tanto tributário, o planejamento da empresa como um todo, o planejamento estratégico, tá? Uma das restrições que eu falei, principalmente de tributação, são os quinais da empresa. Como eu falei, um banco não pode ser Simples Nacional. Alguns quinais, principalmente para quem presta serviço de terceirização, se eu não me engano, ou até mesmo obra, não pode ser enquadrados como simples. E aí tem algumas variações que tem pessoas, como eu falei, especialistas nisso. Então essa é uma aula bem inicial para vocês entenderem a diferença e principalmente entender que o benefício que o governo dá para as licitações está aqui no porte da empresa, tá? Para quem? Para MEI, ME e EPP.